Boa tarde, estamos no ar, Jung. Isso, muito bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje é o nosso terceiro encontro. O encontro de hoje tem como título Capitalismo e a Transcendência no Interior da Vida Real. Trata-se do terceiro e último encontro do nosso terceiro curso livre dessa série de cursos com a temática Capitalismo como Religião. Nesse curso, desta vez, a gente propôs o tema Capitalismo e Cristianismo, olhando em especial a especificidade de o que diferencia o sistema capitalista que nós vivemos hoje de outros momentos do capitalismo na história da humanidade. Nós estamos trabalhando a partir da ideia, da hipótese que a diferença é que hoje nós temos um funcionamento econômico que está associado a um espírito, que seria o espírito do capitalismo, e nesses três encontros nós procuramos aprofundar algumas das nuances dessa relação do capitalismo e o seu espírito, e sobre como que a ideologia do capitalismo é mais do que uma ideologia, uma vez que ela é um espírito que move, ela é um impulsionamento, e ao mesmo tempo que ela leva as pessoas a aderirem ao capitalismo, leva a sua reprodução. Então, hoje, o nosso terceiro encontro, o primeiro encontro, o Jung apresentou uma série de conceitos, né? Foi uma aula bastante densa, onde a gente precisou, depois de quase que uma semana, para digerir, refletir sobre cada um dos temas. Semana passada, a gente aprofundou alguma dessas temáticas, olhando, de certa maneira, como que as temáticas do cristianismo são reapropriadas dentro disso que nós chamamos de teologia capitalista. E a ideia hoje é de apresentar uma categoria que ela foi desenvolvida como categoria crítica pelo Franz Rinkelhammer. Ela aparece na filosofia da América Latina, aparece na teologia da libertação, aparece em alguns setores da economia crítica, em geral fazendo referência ao Franz Rinkelhammer, mas que o Jung nos propõe hoje num outro sentido de olhá-la não só como categoria crítica, mas também a partir de uma certa lógica de funcionamento do capitalismo, da maneira como o ser humano entende a realidade. Jung, as pessoas estão chegando, a gente já tem quase 20 pessoas nos acompanhando, né? São 2h32. A gente pode ir começando a retomar um pouquinho do que a gente estava vendo e apresentar o tema de hoje, capitalismo e transcendência no interior da vida. Eu tô falando, ninguém falou nem boa tarde, nem nada, falaram sim. Eu estava com um bate-papo fechado, olha lá, vamos lá. O Davison, de Minas, o Ademar, de Mato Grosso, o Márcio, São José dos Campos, o Luciano, Portugal, Tadeu, Belo Horizonte, a Cristina, que estava em Ilhabela, né, Cristina? A Jane, o Antônio Coelho Pereira, do Uruguai, está nos acompanhando, seja bem-vindo. A Fernanda Ferreira, aqui de Piracicaba, do nosso calor de Piracicaba. Sejam todos e todas bem-vindos. É uma satisfação. A gente pede que vocês nos ajudem a chegar a mais pessoas, curtindo ou compartilhando seja esse encontro, ou seja a nossa página no Facebook ou no YouTube. Isso ajuda que esses encontros depois atingem muita gente, né, Jung? Nós estamos comentando que por semana nós estamos atingindo 100, 150 pessoas, e as pessoas comentam, assistem os encontros inteiros, mesmo que não seja no momento da transmissão ao vivo. Ou seja, é um trabalho que vai chegando a mais lugares do que a gente imagina. Capitalismo é a transcendência no interior da vida real. O tema hoje é fácil ou difícil, Jung? Hoje é difícil. Boa tarde, pessoal. O professor começa falando que é difícil, a gente já fica até assim, né? Mas é difícil porque não é muito acostumado. A gente não está acostumado a entender aquilo, como a gente vai abordar isso. Mas depois que pegou o jeitinho, aí é mais fácil, né? Bom, normalmente a gente discute a questão da transcendência, aquilo que está além. Então, o pessoal que trabalha com religião diz que a transcendência é coisa de Deus, transcendência. Aí tem
tem pessoas que estudaram religião que ainda não gostam do cristianismo ou da ideia de um Deus transcendente, porque Deus está longe da vida das pessoas. Então, eu sou contra. Aí eu digo sim, mas se a gente diz, tá, que não existe transcendência, não há forma como a gente criticar o mundo que tem. Porque quando a gente diz não existe nada além o que a gente chama de transcendência ou transcendente, não há como a gente dizer, a gente pode fazer críticas reformistas ou partes, mas não dizer esse sistema não pode ser superado. Então, a tendência do pensamento totalitário, né, é dizer não existe nada além. Então, o neoliberalismo diz isso, não existe alternativa ao sistema capitalista. Ponto. Não existe nada fora disso. Né? O pensamento crítico diz não, mesmo teologicamente, ou Horkheimer, né, que é um filósofo judeu, ele diz uma coisa interessante, né? Ele diz, eu como judeu não posso falar de Deus e nem posso fazer teologia, mas, aí ele diz, eu tenho a esperança de que a justiça desse mundo não é o último, porque a justiça desse mundo não é justa, e diz, eu tenho a esperança que, além disto, deve existir um Deus, né? Isso, e aí ele vai dizer, um Deus que não pede sacrifício. Tá? Quando eu descobri isso no texto do Horkheimer, eu tinha uns, acho que estava na faixa de 1980, 82, alguma coisa assim, para mim falar isso, além da teologia de libertação, tem filósofos diferentes de outra escola, que não precisa ser teologia e tal. Então, assim, então eu acho que esse pensamento crítico é importante para dizer capitalismo não é a última palavra do mundo, assim como outro sistema. Agora, como é que a gente relaciona, então, o ser transcendente com a vida das pessoas? Isso, 2, o conceito de transcendência não é só um problema de Deus. Isso que é as coisas importantes. Todo sistema social, inclui capitalismo, comunismo, feudalismo, etc., pressupõe e precisa um conceito transcendental. Então, primeira coisa, assim, a gente não fala de um Deus em si, mas estamos falando de um conceito transcendental em todos os sistemas, primeiro. E aí o objetivo nosso é entender qual é a relação entre o conceito transcendental, seja Deus, ou seja, o mercado livre do neoliberalismo, ou da União Soviética, a ideia do Estado perfeito, Estado de planejamento perfeito. Quando o Partido Comunista da União Soviética dizia, o Comitê Central do Partido Comunista não nega, não cria erros, não tem erros. Esse é o discurso transcendental. O partido está acima de qualquer outras coisas. Assim como o mercado diz. O mercado é a última coisa, não se pode questionar. Então, fazer essa crítica é mais fácil. A relação entre esse conceito transcendental de mercado livre com a vida cotidiana, que é mais complicado, mas é o mais importante. Se você não entender isso, a gente vai tá lá. E para que serve esse conceito? Para dizer que precisa criticar. Tá bom, e como é que a gente critica? Aí a gente não sabe o que fazer. Então, eu queria propor uma reflexão disso. Daí eu acho que a gente vai tocar. Gente, essas coisas não são fáceis. Né? Então, isso é uma proposta de começar a pensar, e vocês vão refletindo, e depois a gente continua a conversa na vida, né? E outros textos e tal. Aí, nesse sentido, já antecipando, assim, o grande texto disso é do Franz Winkelhammer, Crítica da Razão Utópica, e a conceito de transcendentalidade ao interior da vida real. Isso o Winkelhammer escreve no livro As Armas Ideológicas da Morte, no capítulo que eu discuti a questão do fetiche, tá? Mas não é muito fácil, tá? É mais difícil ainda. E aí, dos meus textos, Para Além do Espírito de Império, o capítulo 3 e 4. Né? Eu acho que é assim, pá. Aí o pessoal está chegando, agora a gente começa, feita essa introdução. Eu queria começar com um exemplo, bem do cotidiano, da utilidade desse conceito de transcendentalidade ao interior da vida real, na compreensão da vida cotidiana,
E aí hoje eu estava lavando louça antes do almoço, porque um pouco a gente, na divisão de trabalho em casa, assim, eu trabalho, estou trabalhando em casa, mas mesmo assim, minha mulher faz o almoço, e aí normalmente eu pego a louça, ou da noite, domingo, da noite anterior, e lavo. E eu estava lavando. Aí eu lembrei de uma conversa com meu filho quando ele tinha 5, 6 anos. Né? Então, eu trabalhava durante a semana, né? Então, ele não me via lavando louça, exceto quando a gente ia na casa na praia. Então, um dia, estava um domingo, acho que era domingo, eu fui lavar a louça. Aí meu filho disse assim: pai, por que você estava fazendo isso? Ah, estou lavando louça. Não, isso é coisa de mulher, não é para você. Isso não é coisa para o homem. Aí eu parei e pensei: mas por quê? Ele disse, aí ele deu justificativa: você nunca faz. Aí eu disse: não faço porque eu estou fora de casa. Ah, mas nem sábado, domingo. É que chego em casa, estou cansado, domingo. E aí, então, não faço isso. Mas você vê, quando faço na praia, eu sempre faço. Aí ele falou: na praia você faz, mas em casa não. A partir disso, eu comecei assim, intencionalmente, lavar louça de vez em quando, para o meu filho romper com o quê? Com a imagem do homem que ele queria ser. O modelo de homem patriarcal, que se separa, divide a função entre um serviço na casa, a divisão entre homem e mulher, e a mulher tem uma figura protótipo. Então, o que eu quero chamar assim? Então, quando o meu filho vê a louça sendo lavada por mim, ou eu começando a lavar, ele precisa interpretar. Toda ação humana precisa ser interpretada. Também as coisas. Então, a gente vive interpretando cotidianamente. Então, interpreta a partir daquilo, do modelo ideal de vida e de ser humano. Então, ele diz: eu sou homem, né? E ele, qual é o modelo dele de homem? O pai. Porque em casa, 5, 6 anos, qual é o modelo principal? Ainda depois vai ser algum amigo, algum herói e tal. Além das figuras míticas do jornal, dos desenhos, né? Em casa, o modelo é o pai. Então, o modelo que ele tem, o pai é diferente da mãe e tem uma função diferente. E eu quero ser como o pai. E aí, ele vai dizer: eu não vou lavar louça, porque eu quero ser como o pai, e o pai não lava. Era assim que ele interpretava. E aí, quando ele me viu, ele disse: não, está fora do lugar. Você não deve fazer isso. Então, esse é um exemplo cotidiano. Né? Então, o que nós temos aqui, nessa experiência, né? Nesse exemplo? Nós temos o modelo patriarcal do homem, divisão do trabalho, fora de casa e de casa, a hierarquização das funções, e esse valor, assim, eu não posso fazer. Aí ele vai fazer o quê? Se a mãe não estiver fora, vai fazer a irmã a fazer. Não, isso é coisa de mulher. Você tem que fazer. Isso é muito importante porque, por exemplo, a gente vê a dificuldade de pessoas que quer romper com esse modelo patriarcal e tem muita dificuldade. Porque isso está muito marcado desde a infância. Né? Então, aqui nós temos o conceito transcendental do homem perfeito, do modelo, e como isso aparece no cotidiano, no interior da vida cotidiana. Deu para pegar esse exemplo? Nós temos a relação toda ação humana ela é sujeita a uma interpretação. A gente interpreta a ação humana e a gente interpreta se ela está no lugar ou fora do lugar, adequada ou não, a partir do conceito transcendental. É isso. Seria algo do tipo: a gente tem os modelos concretos reais e esses modelos concretos reais nos levam a elaborar uma imagem que é transcendental do que é o correto de homem, de mulher,
Não só de homem e de mulher, mas aí aplicando a todas as categorias possíveis. Isso, perfeito. Eu só precisaria perguntar para a Linda se depois que o Gustavo aprendeu que o homem também lavava a louça, você continua lavando a louça de vez em quando aí, né? Eu estava lavando louça hoje, por isso que eu lembrei desse... foi por isso que tá bom, enquanto preparava o encontro. Eu ia fazer de outra coisa, outro jeito. Como é que eu vou explicar isso em meia hora? Essa discussão toda transcendentalidade ao interior da vida real e o mito do capitalismo, eu falei, nossa, vai ser complicado, né? Aí eu fui, hoje era 10h30, mais ou menos, eu fui lavar a louça, né? E então é isso, tá? Mas eu estava comentando, eu gosto, acho que essa nossa aula vai, nossas conversas vão bem, porque você capta rapidamente e resume, né? Então se serve um contraponto às minhas explicações, eu acho legal, né? Então tá. Então agora vamos pegar esse esqueminha e entender a lógica da interpretação do capitalismo. Então, a gente pode pensar isso em termos da relação de consumo, né? Então as pessoas, por que querem consumir cada vez mais? Por que pessoas ricas, vamos pegar assim, não falar mal dos outros, né? Por que os caras, por exemplo, o dono do Amazon está sendo criticado porque com a pandemia ele ganhou mais 86 bilhões de dólares de lucro, tá? E se provou que 20 mil funcionários do Amazon pegaram vírus. E o Amazon não dá nenhum seguro especial para a questão da pandemia. Mas peraí, não faz sentido. Então, para as pessoas que pensam a partir dos direitos dos trabalhadores, direitos humanos, solidariedade, não faz sentido. Isso por quê? Porque a gente tem um critério de interpretação diferente do dono de Amazon, ou do Google, ou do bancos, etc. Para ele, o sentido último, o que é? Da função dele na economia é ganhar mais dinheiro. Porque eles acreditam que a função social do empresário é ganhar muito dinheiro, porque é ganhando dinheiro que faz a economia crescer. Então, se ele diminui o lucro porque ele está dando um apoio aos funcionários que estão com Covid, vai contra o ideal dele, do papel dele na sociedade. Aí a sociedade é função, modelo de concorrência e acumulação de riqueza. Ele, como ser humano, provavelmente ele tem o ideal do ser humano mais rico do mundo e chegar a riqueza infinita, né? Assim como Deus é infinito, ele quer ter o infinito na riqueza, né? E ele então vai interpretar a vida cotidiana a partir desse conceito transcendental de mercado e do ser homem mais rico. E aí, tudo que ele faz sentido. E o critério de valor entre o que é bem e o mal é a partir disso. Com isso, ele não tem um problema de consciência. E aí nós conectamos com aquilo que nós falamos no primeiro encontro, né? Que uma das características da idolatria é que o idólatra não tem problema de consciência, má consciência. Não, porque ele está fazendo o que ele tem que fazer. O Jeff, acho que é Jeff o nome dele, né? Jeff, agora esqueci o nome do dono do Amazon, né? Ele diz assim, é isto que faz as coisas serem boas. Ele não tem problema de consciência. Essa estrutura é que faz as pessoas legitimar. Não, o capitalismo porque eu vejo que funciona e que é melhor. Cria critério de ética, de ação ética, de não, eu não posso ajudar os pobres, ou ajudar os direitos, ou
falar em tal dos direitos dos trabalhadores, porque isso vai contra o que é verdadeiro objetivo, o bem de aumentar a riqueza no mundo. Né? E isso te dá também a estratégia como devemos fazer. Aí quem pensa dessa forma diz, então, a economia, a política econômica deve ser ir nesta direção. Ah, mas isso gera algum problema, sofrimento de vidas. Isso é o chamado custo social, eles falam. Não, mas esses são sacrifícios necessários para a gente chegar a esse objetivo final. Então, nós temos aqui toda a articulação das categorias fundamentais da religião medieval, do cristianismo medieval, e do cristianismo, da teologia capitalista, que nós estávamos falando na aula passada. Agora, esse mesmo ato, né, de você dizer que com a pandemia, o Amazon deveria dar condições para defender, ou para não ter tanto problema de pandemia do vírus, isto é interpretação de quem diz, não, isso está errado, a gente tem que defender os direitos das pessoas. Isso pressupõe o quê? Um outro conceito transcendental. Então, qual é o modelo que você tem? Não é de ganhar muito dinheiro, mas onde a humanidade funciona de uma forma solidária. Essa discussão, o Papa acabou de lançar, eu não li ainda, a encíclica sobre a questão da fraternidade, no fundo é isso. Né? Então, a questão da fraternidade é isso, o objetivo. Aí o conceito aparece no Evangelho como o reino de Deus. O reino de Deus é o mundo, o reino, onde Deus está presente. E qual é o Deus que está presente, reinando? É o Deus do amor e solidariedade. Se Deus quer um mundo assim, nós deveríamos mudar o mundo hoje como existe e como deveríamos alterar para chegar melhor. Essa interpretação, esse mundo está errado, devemos melhorar, e nessa direção pressupõe esse conceito transcendental do reino de Deus. E porque você tem essa ideia do reino de Deus, as pessoas dizem, não, isso está errado. Essa sensação de indignação ética, né, é aquilo, quer dizer, as pessoas se sentem mal diante disto, e se ficar com raiva, onde você já viu isto? Vem de onde? Vem do conceito de reino de Deus, ou conceito transcendental de um mundo diferente. Então, eu só posso sentir indignação. Ou os capitalistas dizem, eu quero mais dinheiro, eu quero mais cobiça. Isso está ligado com o quê? Está ligado com essa ideia transcendental. O objetivo transcendental. Antes que você faça comentário, deixa eu fazer a última colocaçãozinha, depois eu te dou a palavra. Agora, como é que você justifica isto? Porque a ciência não dá para justificar por que é que a Amazon, ou dono da Amazon, ou do Facebook, ou outros, ou esses defensores do capitalismo, justificam isso. Eles dizem, não, isso é o melhor, é o único que pode ser. Mas quem disse que só pode ser? Outros pensam diferente. Então, como é que a pessoa precisa justificar? Aí a justificação disso não é de forma científica, é de uma forma mítica. Daí que a gente falou dos mitos. Então, a narrativa dessa justificação é, não, porque a riqueza, porque as pessoas se sentem bem, porque o desejo de ter isto. Vem uma narrativa. Os outros que dizem, não. Então, quem defende a solidariedade em nome do reino de Deus também não tem uma explicação científica, uma explicação narrativa. Essa narrativa é feita, daí a estrutura mítica. Não é um mito, mas uma estrutura mítica. Né? Há uma forma, um tipo de linguagem, onde a gente olha, a vida não deveria ser assim, a vida pode ser assim. E se é cristão, essa narrativa vai estar fundada no que Jesus falou.
o que Jesus fez. Se é budista, a narrativa vai ser o quê? Se for nessa linha do budismo engajado, que trabalha solidariedade, compaixão, vamos dizer, não, porque a Buda nos mostrou, nos ensinou que a compaixão, a solidariedade... Então, cada grupo cultural vai elaborar de forma diferente, mas com a mesma perspectiva. Seja, hoje, fundamentalmente, você tem na linha capitalista e na linha de solidariedade. Fala aí, Alan. Vamos retomar, né? O José Moreira, que acompanha a gente lá do Texas, falou que o dono da Amazon é o Jeff Bezos. Ih, Jeff. Quem que dá o nome da pessoa que falou aí? José Moreira. José Moreira. É um grande amigo. Eu conheço ele do tempo que eu morava no Burgo Paulista, lá na Zona Leste. Então, ó, um grande abraço. Está acompanhando a gente quase toda semana, né, José Moreira? Lá do Texas, ele acompanha a gente. Então, ele colabora com essa lembrando isso. Jung, então, a ideia transcendental, ela é uma categoria do pensamento. A gente formula essas categorias a partir dos modelos concretos. Então, a gente pode dizer que a interpretação que a gente faz da vida, ela é sempre uma interpretação a partir de uma categoria transcendental. O capitalismo tem suas categorias transcendentais, como, por exemplo, a ideia de um mercado perfeito. Uhum. E é a partir dessa categoria que a gente olha a realidade e interpreta se ela está adequada ou não e o que tem que mudar. Então, por exemplo, se eu olho o mercado hoje e vejo se ele está próximo daquilo que seria o mercado livre, perfeito, da competição plena. Se ele não está... E o mais importante, só para... Sim, isso. É mercado livre do quê? É o mercado livre da intervenção do Estado na economia e do sindicato. Tá? Essas são categorias do pensamento que são transcendentais. Isso. Ou seja, apesar de elas serem categorias do pensamento, elas estão sempre numa relação direta com a experiência do dia a dia, da vida cotidiana. E das opções. Você vê, por exemplo, só assim, o Guedes brigando agora com o ministro do Desenvolvimento, Marinho, aqui no Brasil, né? O argumento sempre do Guedes e do pessoal lá, a gente chama da Faria Lima, pessoal da grana, sempre fala, não, precisa privatizar. Por que sempre eles vêm privatizar? Porque você tem que tirar o Estado da economia. Aí, então, privatizar o quê? Água, eletricidade, correio, tudo. Por quê? Porque você tem que deixar que tudo seja pelo mercado livre, sem regras do Estado. E a primeira coisa que fizeram, os neoliberais já fizeram, é tirar o sindicato do jogo. Porque o sindicato defendia os direitos dos trabalhadores. Então, tira o sindicato, depois agora tira o Estado, e agora só fica do mercado livre. Então, a gente pode dizer que, bem, essa ideia de precisa privatizar para que o mercado funcione melhor, ele não tem nenhuma constatação, fundamentação empírica, porque nunca aconteceu de nenhum lugar ser todo totalmente privado. Mas ele faz parte, ele é decorrente de uma categoria transcendental, né, que é justificado, como você diz, numa certa narrativa mítica, então não necessariamente da razão instrumental. Não, assim, o Hayek, que é o principal intelectual do pensamento neoliberal, todo o argumento dele era dizer socialismo e keynesianismo, então ele juntava comunismo, socialismo e keynesianismo, que é o pessoal do Estado de Bem-Estar Social, social-democratas, colocava tudo num pacote e dizia, eles criam um problema porque eles têm uma pretensão de conhecer o mercado, que é o discurso dele lá que eu comentei sobre o pecado original. Tá? Depois, o pessoal continua, tá, você fala que não pode fazer, mas como é que você justifica? Porque você só critica
que os outros estão errados. E como é que você justifica a tua tese? Aí ele vai usar a teoria da evolução. Só que quando você pega na teoria da evolução chega à biologia, chega à espécie, não chega à evolução cultural e de economia. Aí, quando ele vai elaborar, isso é pura discurso mítico. Então, ele faz um discurso bonito, mas quando você vai ver, aqui não é científico. Porque ele passa do que é evolução das espécies, pum, e dá um salto, a gente chama de salto transcendental, porque não se justifica, dá um salto, além da razão, diz, assim também o mercado livre é a evolução máximo da humanidade. Então, ele não é decorrente de uma argumentação que uma coisa leva a outra e a gente conclui. Na verdade, a gente tem que acreditar que aquela comparação ela é equivalente. Uhum. Jung, toda categoria transcendental, essa ideia que a gente formula a partir dos modelos concretos, ele se torna um modelo de perfeição? Sim. Porque isso o Weber já colocou essa questão. Tá? Mesmo Platão, essa discussão já começa assim, na nossa história da humanidade, do pensamento, com Platão. Então, quando Platão diz assim, quando eu vejo as coisas são particulares. Então, tem duas cadeiras, tem um monte de cadeiras. O que é a cadeira? O que é cadeira para saber o que é isso? Então, Platão diz, olha, nós vemos vários tipos de ideia, várias cadeiras, nós sabemos que isso é cadeira, porque nós temos uma ideia no mundo das ideias do que é cadeira. Lembra isso que diz no República de Platão? Então, vem daí, vem toda essa discussão, qual é a relação entre o modelo ideal e a prática. Então, Weber vai discutir isso também, por exemplo, quando diz assim, como é que você sabe o que é o Estado, qual é a função correta do Estado, por exemplo? É colocar os limites, a diferença entre a violência pura ou legítima e a violência ilegítima. Como é que você faz essa diferença? Aí você vai criando a ideia, o tipo ideal do Estado. Quando você faz isso, isso é ideal. Na prática, nunca é igual. Você tem diferenças. Isso também funciona na física. Física, também você pensa uma coisa ideal, depois na engenharia ou no físico-empírico, não funciona. Então, assim, em termos ideais, funciona no mundo das ideias, do número. Mas no mundo real, não. Esse é o mesmo, também na economia, também na vida humana. Então, essa teoria nos ajuda a entender assim, aprender que eu interpreto a partir de certos conceitos. Ótimo. Aí vem conceitos transcendentais. Eu falei assim, se eu mudar o conceito transcendental, eu vou interpretar diferente? Sim. Então tá. Então, a única forma de ver as coisas não é esta. Isso. Então, vamos voltar. Do mesmo jeito como você precisou trabalhar um modelo de homem para que seu filho entendesse, quando ele era pequeno, entendesse que a categoria homem dentro do machismo é uma coisa, mas tem outras categorias para pensar homem. Ou seja, você pode mudar a maneira como você pensa e aí você muda a maneira como você interpreta a realidade. Do mesmo jeito funciona se a gente mudasse a maneira como a gente pensa o funcionamento perfeito da economia, mudaria a interpretação que a gente tem da economia. Essa é a questão na família. Vamos discutir isso porque, assim, a grande discussão no Brasil não é com modelo econômico, mas é modelo de família. O cotidiano aqui é modelo de família. Então, o que o conservador diz assim? Só existe uma única forma verdadeira de ser família, que é homem, mulher, e marido manda, a mulher obedece. O pessoal diz, não, isso... Aí, quando for fazer a crítica, tem que dizer, não existe uma única forma, existem formas diferentes. É possível. Daí, por que é que pessoas, mesmo sem clareza disso, reconhece o direito de pessoas de mesma sexualidade, de mesmo sexo, casar e ter uma família? Porque você diz, não, eu concordo, eu acho que eles têm direito. Ótimo.
Mudou o quê? O conceito transcendental. O conceito transcendental do quê? Família. A família não é porque é homem, mulher e patriarcal, mas é uma família baseada no amor. Não importa a sexualidade, ou tipo de sexo. Então você muda, ao partir disto, mudar isto, aí a pessoa interpreta diferente. Então, na verdade, está interpretando diferente, mesmo sem ter clareza, de que teve uma ruptura de conceito transcendental de família. Na verdade, a gente interpreta a vida a partir de um modelo transcendental. Isso. E aí a gente pode chamar esse conceito transcendental a dialogar com a realidade, que é da onde, em tese, a gente geraria essa categoria, né? Eu já passei pela experiência de perguntar num grupo de jovens ou numa sala de aula, quando se defende um modelo de família, e perguntar, né, mas como é que é a sua família na sua casa? E a sua, e a sua, e a sua? E aí, de repente, a gente descobre que ali numa sala dificilmente tem alguém que se encaixa no modelo transcendental de família. Enfim, e se a gente for considerar a partir do modelo transcendental, está todo mundo com a família errada. Ou então a gente revê o modelo transcendental a partir do que é a experiência de família, da vivência dos laços de amor, solidariedade, etc. Não, vamos lá, eu acho que sim. Se os jovens todos aceitam o modelo transcendental de família, tá? Homem e mulher, vamos dizer que todos são assim, eles vão dizer assim, mas tua família não é tão boa. Todos vão dizer, sim, por isso que precisamos melhorar. Então, todo mundo, na vida cotidiana, a gente tem sempre algo para melhorar. A gente melhora a partir de um modelo transcendental. Então, se a família, eu preciso melhorar minha família. Eu reconheço que minha família tem problemas, mas a gente pode melhorar. Isso pode melhorar a partir do quê? Da perfeição. Vou dar um exemplo aqui. Nos primeiros... não, a primeira vez que a gente usou o Face, que nem ideia de aula, foi a palestra lá sobre capitalismo e o labirinto. A gente teve muitos erros técnicos. Então a gente comentou, a gente vai fazer isso, a gente podia melhorar isso, podia melhorar isso. Então, quando eu penso assim, quando nós pensamos, nós podemos melhorar, eu já tinha um conceito transcendental de um programa ou de um encontro desse jeito e tal. É perfeito? Não, a gente vai melhorando. Tá. Depois, uma coisa muito importante. Conceito transcendental é transcendental. Isso é reconhecer que não é possível chegar lá. Está além da nossa condição. Então, reconhecer o limite humano, a impossibilidade de chegar à plenitude, isso é sabedoria. Porque a gente quer, fica cobrando. Então, a gente melhorou, depois a gente não fica mais cobrando. Erramos isso. Não, gente. Não é possível chegar à plenitude, à perfeição. Isso é um dos problemas das pessoas. Eles querem plenitude ou de riqueza, ou de fé religiosa, ou de conhecimento. Tem gente que estuda como se fosse saber de tudo. Escrever um livro perfeito. Não existe livro perfeito. Você tem um livro melhor do que o outro. Então, reconhecer o limite. Então, você tem o conceito transcendental, que isso serve para atender os dias de hoje, para atender o cotidiano e a estratégia, como a gente melhora. O que o mundo moderno não aceita é que a gente tem um limite insuperável. Isso, em termos de Hegel, de filosofia, que é o Alan é filósofo, é o que o Hegel chamou de má infinitude. A má infinitude é achar que se eu fizer melhorando, eu chego à perfeição. E o Hegel disse, não, finito e infinito não é um problema de quantidade, é de diferença qualitativa. Do finito não chega ao infinito. Em termos teológicos, isto foi a discussão do Lutero. Por mais que nós façamos bem, não seremos salvos. A salvação é a ação graça de Deus. Isso é para dizer o quê? O ser humano não é capaz de chegar ao infinito. Ou Deus nos põe, ou a gente não chega. Então, essa discussão de Lutero, a discussão de Hegel, essa é a questão central hoje do capitalismo. As pessoas querem mais, como se com isso chegasse à plenitude, ou ao infinito.
riscos da ideia de transcendentalidade, pensando no modelo de perfeição, é da gente esquecer que nós somos seres humanos, que nós temos limitações, e aí, esquecendo essa condição humana, a gente espera algo que não é possível ser feito por seres humanos. E isso tem uma implicação muito grande psicológica, no cotidiano, na vida da pessoa. Tem gente que, quando está na lógica da chegar lá, nunca estão contentes com aquilo que conseguiu. Sempre está cobrando de si próprio. Porque eu deveria ter feito de uma forma infinita. Mas o infinito a gente não atinge. Então, isso é uma das causas da neurose, ou de muita tendência ao suicídio, é essa pressão. E a pressão vem de onde? A pressão de que você deveria ser. Eu tenho colegas, ou alunos, estudando sobre suicídio entre os pastores, que aumentou muito. Porque eles acham que, como Deus me chamou, eu tenho que fazer isso de uma forma perfeita, e nunca consigo fazer, não consigo fazer. Eu faço. Aí não dá. Aí a mulher reclama porque nunca tem tempo, aí o filho reclama, e o pastor, o bispo acima reclama porque você não fez tudo, e o cara não tem. Todo mundo cobrando tudo, chega um momento que pira. Então, esse limite, essa lógica que a gente está discutindo, é fundamental também para a vida cotidiana. A gente já conversou em outra ocasião, não sobre essa questão do suicídio, etc., mas a gente conversou sobre o quanto no capitalismo as pessoas vivem sobre o sentido de insatisfação e frustração, porque sempre esperam mais, nunca o que tem é motivo de felicidade, sempre faltam algo a conquistar, algo a consumir, um emprego melhor a conseguir, enfim, um status maior de reconhecimento. E aí, das pessoas, as que menos têm e as que mais têm, todo mundo dentro de uma lógica de frustração e insatisfação. E isso é que a gente discutiu num desses encontros sobre culpabilidade. Sim. O cristianismo como uma religião de culpa sem perdão. Capitalismo. O capitalismo, isso. Capitalismo como uma capitalismo é a religião do perdão. Não, desculpe. É capitalismo como uma religião de sem redenção, de pura culpa. Porque por mais que você consiga, por mais rico que você seja, você tem a culpa de não ter chegado à plenitude da riqueza. Ou do mais eficiente, ou mais isso, ou mais aquilo. Tem uma pergunta difícil aqui, o pessoal está comentando um pouquinho. Peraí, deixa eu colocar aqui o... momento recordações de amigos, aqui o José Moreira falando, mandando abraços, encontraram em diferentes lugares, a última vez na casa do York e com o Néstor em Dallas, quando vocês estavam trabalhando no livro. O finalzinho não apareceu, José Moreira. Fomos colegas na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Ali na... Eu estudei na FAIA mesmo. Imagino que ele está falando disso, porque nós somos colegas na teologia. Aqui uma pergunta difícil, o Márcio Dionísio pedindo, gostaria de pedir para o Jung nos ajudar a lidar com a ideia de pós-verdade a partir dessa construção do transcendental. O que a gente poderia dizer sobre isso, Jung? Tá, então vamos lá. Eu acho que é complexo também. Tá, vamos lá. Temos vários assuntos, mas a primeira coisa assim, existem pessoas que defendem a ideia da pós-verdade porque são maus, são sacanas e realmente não têm interesse pela verdade. Tudo bem? Aí não tem conversa. Esses são os caras que ou porque vamos lá, muitas vezes uma criança aprende que tendo um pai, seu herói, que mente tudo, o modelo de ser humano da vida dele vai ser o mentir para qualquer coisa para conseguir superar. Trump, no livro dele, tem a autobiografia dele, ele fala disso, que o modelo do empresário dele, que ele aprendeu tudo, é o cara que dizia, ele é vendedor. Quem é vendedor não se preocupa com a verdade. Vendedor fala o que o outro o comprador quer. Você fala qualquer coisa para vender.
O resto não existe. Tá? Tem pessoas que são assim, ótimo. Então, disso não dá para conversar. Precisa combater. Agora você Nesse caso, a mentira ela é usada como uma ferramenta para enganar mesmo. Literalmente é para enganar a partir do interesse. E você tem a discussão do mundo moderno e da filosofia moderna e filosofia pós-moderna sobre o que existe, o que é a verdade. Então, o pensamento moderno europeu dizia a verdade filosófica europeia é capaz de chegar à verdade, a verdade verdadeira, tá? E tentou fazer isso. Aí chegou a questão da razão instrumental, pela ciência, etc. No século XX, nos anos de 20, 30, começa a crítica de que a verdade não é possível desse jeito. A razão não capta. Aí entrou a questão da linguagem, tá? A questão da lógica. Tá? E aí foi importante os críticos do pensamento europeu, e aí particularmente das culturas asiáticas e africanas, e feministas, que dizendo, olha, o que você chama de razão, a verdade, a razão, é patriarcal, europeia, branca. Então, você junta uma aliança entre os feministas com o pessoal da questão da raça e das culturas, e fez crítica a isso. Aí fomos para o mundo pós-moderno. Daí vem a segunda questão. Né? Se você não tem a verdade, os neoliberais vão dizer, não, tudo se resolve no cálculo, no contrato do mercado. E o outro vão dizer, não, é possível ter uma verdade que esteja transcultural. Deve existir algumas categorias fundamentais. E tem aqueles que dizem, ó, vamos parar de falar de verdade, vamos defender o direito das mulheres, diferente dos negros, dos asiáticos, etc. Só que quando você diz somente se a gente brigar pela ter direito, o outro vai dizer assim, mas de onde vem ter o direito? Você não tem força. E você tem direito de quê? Porque antigamente, assim, o fraco tem direito porque existe uma verdade. Tá? Não, aí, ou esse pessoal diz, tá, você diz que não tem mais a verdade. E você não tem força para impor o que você quer fazer, então tá ferrado. Eu não tenho que te defender nada. Não tenho que justificar nada, eu passo por cima de você. Porque se você não tem uma noção de verdade e do direito humano, você tem o quê? A força do vencedor. Só. Então, o pessoal começa a repensar isso. Não basta simplesmente dizer, criticar o pensamento europeu. Precisamos pensar uma verdade que esteja acima das culturas. Essa eu acho. Aí vem o Habermas tentando falar de comunidades de comunicação, tá? O Dussel com a questão da filosofia da libertação, Henk Lambert discutindo a questão muito próxima do Dussel, mas com essa questão da transcendentalidade do interior da vida real, etc. E aí existe um critério, tem que ter algum critério para além das culturas. Aí volta a questão do transcendental último, que é quem é Deus. Ou qual é o valor absoluto, a verdade absoluta, valores éticos absolutos. E aí entra essa questão, nós já discutimos sobre o mito de Deus como encarnação, etc. Então, a tensão que nós temos na sociedade é isso. Então, temos, de um lado, setores políticos e econômicos dizem, verdade não está em jogo, não me interessa o que me dá o poder. E aí qualquer coisa que puder aumentar o poder, serve. Daí eu prefiro mentira, é mais útil do que a verdade. Tá? Então esse grupo. Tem um pessoal mais honesto, dizendo, não, já que não dá para ter razão, mas a gente tem, vamos reduzir o cálculo econômico. E você tem um terceiro pessoal dizendo, não, a gente tem que ter um critério. Daí a importância de recuperar a noção dos direitos humanos. Não é a força, é a noção de que todos os seres humanos têm algum direito fundamental. Aí vem, de onde vem esse fundamento? Aí vem, você tem que ter uma narrativa para explicar isso. Tem um texto muito didático do Queiroz, professor da PUC, que foi seu colega lá no Departamento de Ciência e Religião, onde ele fala que a gente vive num mundo estilhaçado de pequenas verdades
mas que, na verdade, que é a crítica do grande relato, mas ele é organizado em torno de um grande relato do horizonte do capitalismo, né? Então, ainda tudo tem que fazer um certo, por mais contraditório que seja, ainda tem um grande sentido, um grande horizonte de sentido. Na carta do Papa que saiu hoje, acho que mais da metade da carta é discutindo sobre o que a gente baseia os direitos humanos. Lembrei de você na hora, porque ele vai discutir a questão do universalismo, se existe um universalismo, que eu não terminei a leitura, a carta grande, né? Se existe um universalismo, sobre qual critério para considerar os direitos humanos. Tem uma negação dura dizendo assim, olha, os neoliberais querem que a gente acredite na fé deles, eles chamam de fé neoliberal. Eles querem que a gente acredite na fé deles, não faz sentido nenhum, eles continuam dizendo, sem nenhum sentido, e as pessoas continuam acreditando nisso. E aí ele vai discutir que fundamento, essa parte eu ainda não cheguei, mas qual fundamento para os direitos humanos. Lembrei dos seus últimos textos que têm tratado sobre essa questão. Agora, se a gente não tem um critério, na verdade o critério que prevalece é o da força mesmo, né? Então, quem tem mais força, porque o Dussel até ele propõe, né? Fala, olha, o critério de verdade do sistema é quem é negado por esse sistema. Essa pessoa vai ser o critério de verdade de cada sistema. Mas se a gente não considerar isso como um critério, o critério prático é o de quem venceu no final. No fundo é isso, a gente tem ou impõe a verdade do vencedor, a fala do vencedor, ou você tenta, ou nós conseguimos elaborar, no mínimo, um certo consenso social de que certos valores são fundamentais, independente se é vencedor ou fraco, ou perdedor, ou se é de uma cultura ou de outra. Em termos de pensamento teológico, isso é o que está presente no Paulo, na carta. Para Deus, não há diferença entre gregos e judeus, livres e escravos, homem e mulher. Então, esses são mudanças, conflitos ou classificações culturais, sexuais e econômicos, do que Paulo fala lá, né? E aí diz, não, existe um nível acima. E aí isso assim, culturalmente não dá para reconhecer isso, você só reconhece pelos olhos de Deus, daí a questão da fé. Então, no fundo, você se defende, acredita na fé neoliberal, ou você acredita, aposta sua fé, sua vida, na noção, seja a palavra Deus ou noção do ser humano. Então, o Papa, no texto, não esse ou anteriores, ele trabalha com que essa noção de que assim, direitos humanos vêm de Deus, mas o Deus é o Deus que revela no ser humano. Então, ele entra num circuito que é diferente. Não, Deus transcendente definiu, não, porque ele não resolve o problema. Não, porque os cristãos é que viram. Então, é só cristãos que viram isso? Então, assim, você chega à verdade de Deus no encontro do humano. Aí, onde é que você encontra isso? No encontro com o outro. Daí a questão da comunidade, da fraternidade, o que o Dussel vai trabalhar a partir do Levinas com alteridade, que vem da tradição bíblica. Né? E que na tradição asiática, aí esse é o problema meu, eu não conheço muito o pensamento africano e asiático, né? Mas no pensamento budista, você vai encontrar, existe uma coisa comum a todas as pessoas, o sofrimento. Então, é um argumento interessante. Então, quando o Buda critica essa classificação entre os que são pessoas, quando começa o que seria depois o hinduísmo, a casta de pessoas, o critério do Buda foi o quê? Nós temos uma coisa em comum, igual a todos. E o que é? O sofrimento. No sofrimento somos todos iguais. Bem, nós estamos caminhando para o final, gente, mas essa é uma discussão importante. Quando você fala que no Papa Francisco o critério é Deus, claro, né, ele é o Papa, então o critério é Deus, mas esse Deus que se identifica com
o ser humano, o ser humano assume esse papel, seja o ser humano que sofre, a vítima, ou o ser humano de forma geral, Deus é a categoria transcendental, mas que a gente pode encontrar também presente na vida real, na medida em que nós estamos falando de uma presença do critério transcendental na vida real. Então, e uma coisa assim, isso é o que chama assim, o reino de Deus no meio de nós. Ótimo, legal. Essa expressão, eu tenho um livro, né, o Reino em Nós, Reino de Deus em Nós, é isso. O amor. Deus em nós. Deus em nós. E o subtítulo é o reinado. O reino de Deus que acontece no amor solidário entre os povos. Né? Então, assim, por que eu sei que o que eu estou fazendo é o que Deus quer? Porque Deus está entre nós. Aí vem a coisa importante. Não é qualquer Deus. O Deus ídolo da acumulação de dinheiro, na Bíblia fala, o ídolo deles é ouro. Isso. Quem acha que riqueza é o conceito transcendental, no cotidiano só vai ver dinheiro. Aí o pobre, fora, o que não me interessa. Eu quero quanto mais dinheiro, ganhar dinheiro. Outra, se você tem o Deus que diz que Deus é o amor e compaixão e misericórdia, você vai olhar as ações humanas e as instituições a partir do critério Deus é o amor. Daí que você vai dizer, aqui está presente. E quando o ser humano deixa de viver em solidariedade, o reino de Deus deixou de estar lá, desapareceu. Então, o reino de Deus não aparece numa instituição, nem em algum lugar, não é em algo sagrado, não. É nas relações de amor e compaixão é que Deus está presente. Por isso que Jesus fala, o Espírito vai e vem. O Espírito de Deus está aqui, mas não garante muita coisa. Se você parar de amar, desapareceu, foi para outros lugares. Bem, o reino de Deus está no meio de nós é uma expressão narrativa mítica da transcendentalidade no interior da vida real. É isso. E, de certo modo, os diferentes critérios de interpretação, que são essas categorias transcendentais, bem como da pergunta que a gente discutiu sobre a questão das fake news, e, no fundo, nós estamos falando de certas expressões da luta dos deuses, né? Isso. Aí a gente volta àquela discussão, o livro A Luta dos Deuses, que também está em Weber, mas não desenvolvendo outras coisas, tá? Então, para dizer, o que eu quero chamar a atenção, o que nós estamos chamando a atenção é assim, seja no discurso teológico de uma determinada linha, seja no discurso filosófico, o discurso sociológico como Weber e outros, nós estamos falando do quê? Que não dá para entender o que está acontecendo com o capitalismo, o mundo de hoje, sem a gente entender essa relação, essa questão, ato da fé, essa questão do espírito que move, os conceitos de Deus, conceitos transcendentais sobre Deus, no interior da dinâmica da ação e da instituição humana. Eu acho assim, eu já dei muitas aulas, mas a primeira vez que eu dei uma aula, ou discutimos isso, com essa transcendentalidade do interior da vida real. Porque, como a gente vem elaborando muitos conceitos, ou explicando isso, para quem vem acompanhando nossos encontros, agora, acho que esse encontro ficou mais fácil. Ficou, né? Não foi tão difícil assim, né? Não, porque a gente vem elaborando, né? Então a gente fomos apresentando série de coisas. Agora, quem acompanhou até agora entende. Quem caiu assim, assistiu uma, duas encontros, aí eu falei, não, peraí, o que aconteceu? De onde vem esse público? Né? Porque aí você precisa de uma evolução da reflexão, né? Hoje a gente fez um encontro em cima de um conceito, é uma categoria, né? Uma categoria complexa, não é tão simples, mas que eu acho que ela ficou... São várias possibilidades de uso, de entendimento, que são articuladas, né? Acho que ficou muito claro como isso funciona dentro do capitalismo, como que o capitalismo interpreta a própria realidade a partir dessas categorias transcendentais, que tem uma fundamentação mítica, e acho que essa é a principal questão,
Porque, no fim das contas, né, não sei se todo mundo acompanhou o que a gente quis dizer, é que se a ideia de um mercado perfeito, uma categoria transcendental, com uma fundamentação mítica, está no âmbito da crítica mítica teológica. Né? A gente pode criticar boa parte do fundamento da ideologia neoliberal, capitalista e neoliberal, a partir da crítica teológica. Enfim, e como que isso pode surgir como categoria crítica no Evangelho, no Papa, e aí você traz outras experiências. Ou na vida cotidiana, na relação entre homem e mulher, pai e filho. Correto. Isso mesmo. É isso que eu queria chamar a atenção. É uma estrutura de pensamento crítico para qualquer coisa. Aplica em qualquer lugar. Bem, gente, nós falamos aqui 1 hora, foi a hora inteirinha. Não teve muitas perguntas, pessoal, pelo jeito. Não, o pessoal está caladinho aqui, mandaram assim, uns boa tarde, a Cidinha mandou boa tarde, a Marivane boa tarde, a Fernanda comentou em relação à educação. Fernanda, eu desmontei sua pergunta, falei de outro jeito e não voltei nela. A Cristina elogiou a clareza do professor Jung, que é ótima. A Alderiza falando que o exemplo do cotidiano foi ótimo. A Fernanda Ferreira falou que o seu exemplo serve para discutir gênero, que é importante. E, enfim, mais gente falando boa tarde. A Alderiza é de Paulo Afonso, na Bahia. O Márcio, do Jardim Ângela. A Jaqueline, de Londrina. Enfim, mais perguntas e outros comentários do tema foram poucas. O Davison falou que ele precisa pensar primeiro, ele vai fazer a pergunta na semana que vem. Só que semana que vem já acabou a aula. Gente, hoje é o nosso último encontro desse grupinho temático que a gente propôs. E a gente tem um prazer enorme de fazer esses encontros, porque, como a gente disse, além da gente conversar entre a gente, serve para clarear as nossas ideias, a gente manter um contato com vocês. Eu acho que a gente pensa junto, né? Isso é muito importante. Só que agora nós vamos dar uma paradinha de novo. A ideia é que a gente alimente a nossa página no Facebook e no YouTube com outras pequenas gravações ou textos, fragmentos, etc., enquanto a gente organiza o próximo encontro, né? A vida praticamente já voltou ao normal. Infelizmente, as pessoas continuam morrendo, mas as demandas de trabalho de todos nós, né? Eu, professor Jung, e todos vocês, elas já voltaram ao normal, se é que não aumentaram, né? Enfim, o Zé Moreira está falando que o próximo é o Paulo Freire. Paulo Freire. Vamos discutir o Paulo Freire. A gente precisa juntar Paulo Freire, o capitalismo. Por que é que o pessoal é tão anti-Paulo Freire? Essa é uma pergunta importante. Por que ele virou símbolo do que esse setor combate? E aí é a questão também do cristianismo. Né? Tem a ver também com essa disputa entre fundamentos últimos, né? E a questão do ser humano, função da educação e o ser humano. Tá, preparar o próximo. Eu acho que uma das coisas interessantes, o Henk Lammer, agora já só para fofocas, comentários assim, laterais, Henk Lammer fez o lançamento, foram feito um debate sobre os 50 anos do livro do Henk Lammer, Crítica da Razão, Ideologia do Desenvolvimento e agora esqueci, Dialética da História, Ideologia do Desenvolvimento e Dialética da História. E o Henk Lammer diz assim, olha, vendo esse livro de 50 anos atrás, o debate é o mesmo. Precisamos retomar isso. Paulo Freire começa dizendo, estamos vivendo uma época que temos que repensar o conceito do ser humano, a noção do ser humano e da educação. E esse tema de novo. Exatamente o mesmo. O governo Bolsonaro é isso. Precisamos repensar o que é o ser humano e a função da educação.
E aí a luta contra o Paulo Freire é isso, porque Paulo Freire é o cara que foi o último grande pensador da educação do Brasil que disse assim, olha, nós vamos repensar isso. E mudou, ou criou uma discussão grande. E bem ou mal, continua dando importância, a sociedade dá importância, daí que vem esse governo, não, precisamos quebrar com esse negócio. Então, Paulo Freire, por 50 anos, teve influência. Precisamos derrubar e criar. Então, eles estão pensando uma nova ideia de ser humano e uma nova ideia de educação, que é o projeto neoliberal, que está presente também naquela época de 50 e 60, começa com Mises e Hayek. Esse governo parece não ter projeto, parece que dá cabeçada, mas, na verdade, eles estão dentro de uma certa onda histórica do neoliberalismo, que é um projeto claro de sociedade, de ser humano, de mundo político e tudo mais. E de conceito transcendental. Exatamente, com uma clara concepção transcendental. Né? Gente, o pessoal está aqui agradecendo. A Edna Matos diz para a gente, acho importante a relação de opção de vida, ou entra na lógica capitalista, ou direitos humanos. Esse é um tema que vai sempre voltar, nós passamos por essa chave de leitura em vários dos nossos encontros, inclusive naquele que é o mais assistido, nosso sucesso de audiência no YouTube é o Espírito do Capitalismo versus o Espírito Santo, é o programa lá, o encontro mais assistido e comentado, essa chave de leitura está presente, né? Enfim, Jung, a gente vai preparar o próximo encontro, então, né? Enquanto isso, a gente vai alimentando a página com pequenas gravações e outras coisas, né? Falou! Tá bom, muito obrigado, a gente agradece muito vocês que estão nos acompanhando, participando, compartilhando, que depois, mesmo que não assista com a gente aqui nesse momento, depois assiste lá, comenta, a gente lê tudo que está sendo comentado lá, nem sempre a gente responde tudo, mas que a gente acompanha e incorpora sugestões, para a gente está sendo muito útil, então a gente agradece bastante. Jung, muito obrigado. Boa noite. Boa tarde, gente. Acho que ainda tem um solzinho para a gente aproveitar, então é boa tarde para todo mundo. Tchau, gente.